Professor Claudinho, que honra recebê-lo. Obrigado, viu? Mauro e Rebeca, bom dia. Bom dia a todos os espectadores aí da TV Fórum. É uma satisfação estar com vocês aqui. Obrigado pelas palavras. Obrigado você. Claudinho, primeira coisa, você tem uma longa trajetória como militante dos direitos humanos, né? Longuíssima trajetória. Mas não queria falar da sua trajetória, queria falar dos seus afazeres agora. O que faz um ouvidor das polícias? Qual é a sua função como ouvidor das polícias? O trabalho do ouvidor da polícia é dar voz à sociedade civil em relação a ilegalidades cometidas pela polícia, em relação ao sugestionamento de políticas públicas de segurança pública, reclamações por falta de policiamento e também acolher reclamações dos policiais e das policiais em relação a assédio moral, assédio sexual, desmandos cometidos pelas chefias, pelos superiores e em relação também às condições de trabalho desses policiais. Perfeito, perfeito. Rebeca. Claudinho, seja muito bem-vindo aqui, né, no nosso espaço, nosso Fórum Café. Você está aqui em São Paulo, eu também moro aqui em São Paulo. Queria muito que você trouxesse para a gente qual o cenário atual dessa questão da Operação Escudo na Baixada Santista, né? Nós acompanhamos aí no noticiário, né, os 2 suspeitos de terem assassinado o policial que morreu lá dentro da comunidade foram presos, mas ainda assim a operação continuou e continua, né, até o final desse mês. Qual que é o cenário? O que você tem dito? Tem previsão de encerramento? O que você pode trazer para a gente nesse sentido? Nós trouxemos já aqui a Débora Silva, né, das Mães de Maio, que está tendo um papel protagonista muito relevante, ela que teve o filho dela assassinado pela PM em 2006. Trouxemos aqui também o Dimitri Salles, imagino que vocês tenham parceria, né, ele que é o presidente do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos de São Paulo, e queremos exatamente... E vimos uma reportagem que saiu, fiquei espantado ontem no Brasil, de fato, sobre esse tema que a Rebeca perguntou, né? Eu sei que a tua agenda está apertada, então vamos juntando as coisas aqui para você poder explanar para nós essa história de que a PM de São Paulo estabeleceu uma meta, que é matar 30, mataram 20 já. Né? Os moradores do Guarujá estão denunciando isso. A PM diz que vai matar 30, que era a idade do policial, o Patrick, da rota que foi assassinado. Então, queria que você desse para nós o cenário da Operação Escudo e se essa versão realmente está circulando de que a meta é chegar em 30 mortos. O cenário, Rebeca e Mauro, o cenário é desolador. É uma situação extremamente delicada e difícil. A gente tem, todos os dias chegam uma nova denúncia, agora estão chegando denúncias de que estão destruindo casas de moradores em comunidades do Guarujá. Tem denúncias que chegam que falam que a polícia está participando dessa derrubada de casas, tem outras denúncias que falam que é a prefeitura quem está fazendo, mas de qualquer forma, seja quem for que esteja praticando esse ato, é um ato bastante criminoso e terrível, uma vez que aquelas pessoas já não vivem nas melhores casas e agora já não têm casas para morar. Eu estive no Guarujá. Em muitos locais onde houveram mortes, o cenário que a gente vê são de casas de palafitas, praticamente dentro do mangue. É uma situação extremamente delicada, a condição social de vida daquelas pessoas. Então, eu diria que o cenário é desolador. Tem muitas reclamações, inclusive de movimentações em razão da operação de desfazimento de cenários de crimes cometidos. Né? Tem muita gente denunciando o ataque, né? A desconstrução de provas por parte da operação, e a ouvidoria tem uma posição de suspensão, no mínimo suspensão, ou até encerramento da operação. Inicialmente, o secretário de Segurança Pública anunciou que a operação duraria 1 mês. Né? Nós estamos caminhando para 1 mês da operação agora, a semana que vem.
Vamos ver que balanço que eles fazem e o que eles vão apresentar de perspectiva para nós. Para nós, a operação não deveria ter durado 2 semanas, porque o cenário é um cenário extremamente aterrorizador para as famílias que estão naquele lugar, para as famílias que estão sofrendo uma série de arbítrios cometidos de acordo com as denúncias que eles estão apresentando, e os próprios moradores falam, os criminosos não estão mais nas comunidades, quem está sofrendo são os trabalhadores e as trabalhadoras, porque à medida que foi deflagrada a Operação Escudo, os criminosos correram, fugiram. Então, não tem criminosos naquele território. Hoje, o que tem é trabalhador e trabalhadora que está passando por essa situação bastante difícil por parte do Estado. Essa história de que teria uma meta da PM de matar 30, mataram 20 até agora, né? Eu entrar nisso agora. Fala. De fato, a gente recebeu uma série de denúncias de que haveria uma meta de matar 30. Recebemos por WhatsApp, recebemos por e-mail, uma série de reclamações nesse sentido. Na visita que nós tivemos em loco lá, várias pessoas falaram isso. Então, em momentos diferenciados, em momentos isolados, várias pessoas comentaram que havia essa meta. E eu tenho um print de WhatsApp de um policial que estava fazendo postagens dizendo que as pessoas iam morrer, comemorando o placar das mortes, 9-1, 10-1, 11-1, 12-1. E, nesse print, esse policial faz o seguinte comentário: até que está indo rápido, não falta mais tanto para chegarmos em 30. Quando chega em 12, ele fala, poxa, até que está indo rápido. Ele escreve na postagem dele, até que está indo rápido. Pelo jeito, não vai demorar tanto para chegar em 30. Que corrobora com o que as pessoas estão dizendo, né? De que a meta é matar 30. Rebeca? Sim. Agora, Claudinho, isso é justiça? Isso nunca foi justiça. Isso não é política pública. Isso não é segurança pública. O Estado, sob o nosso ponto de vista, o Estado foi feito para proteger as pessoas, para garantir a segurança das pessoas, para fortalecer as perspectivas de vida das pessoas, e não para fazer justiçamento, né? Porque o Estado deve promover a justiça, mas justiçamento, não. Isso é muito deplorável e a gente não pode aceitar. Tem uma questão aqui do César Martins, está pedindo para você falar sobre a questão da retirada das câmeras, dos coletes dos policiais. Está uma coisa aparentemente bem confusa, né? Diz que tem 7 PMs que estão envolvidos com as mortes, pelo menos quando a gente estava ali em 15 mortes, 7 teria câmera, agora estão dizendo que a câmera não funcionou. Como é que está essa questão das câmeras, que é um programa bem sucedido, né, de São Paulo, de redução tanto da violência contra policiais, assim como da violência dos policiais, né? A gente avalia que o programa Olho Vivo é um programa de muito sucesso, de muita aprovação, e os números demonstram isso, né? Quem pesquisa segurança pública, quem acompanha a segurança pública, tem apontado um sucesso absoluto do programa. A gente está buscando respostas em relação a essa questão das câmeras, em relação à transparência da Operação Escudo, porque a Operação Escudo tem se vangloriado de que prendeu muita gente, de que apreendeu muita droga, de que achou pessoas procuradas. A gente quer saber procurados por que essas pessoas estavam, em que circunstâncias foram encontradas essas drogas, quem são as pessoas que foram presas, se essas prisões são prisões qualificadas, porque não basta prender, tem que ter qualidade a prisão, porque senão a gente não de fato não ataca o crime, né? Então a gente precisa ter essas respostas. Em relação às câmeras em si, a gente também quer resposta, porque tem um batalhão que atuou no litoral, que é a Rota,
que é um batalhão que está totalmente equipado com câmeras. Como que essas câmeras não aparecem agora? As câmeras dessas intervenções feitas pela Rota, que foi um dos primeiros batalhões que foram equipados com câmeras, na sua totalidade, não estão usando câmeras agora. Outro aspecto, existem alguns batalhões que têm câmeras e não estão sendo usados. Nós temos a informação de que o BAEP de Campinas tem 60 câmeras, e os policiais que foram destacados para atuar no litoral não foram com as câmeras. Então, possa ser que esteja havendo também um movimento para não dar transparência para a Operação Escudo, que é muito grave e precisa ser combatido. Então, a gente quer, já que o discurso oficial é de que a Operação Escudo é legalista, é técnica, né? Age com tecnicidade, e ela está efetivamente enfrentando, combatendo o crime, a gente quer transparência, porque transparência, nesse momento, é fundamental, inclusive para tranquilizar as pessoas que estão se sentindo amedrontadas pela Operação Escudo. Você já viu? Onde é que estão as imagens dessas câmeras? Que parece que pelo menos 3. Falam que no total só 3. Mas está muito confusa essa história. Alguém já viu? Está na mão da justiça? Como é que está essa história das câmeras? As câmeras, até onde a gente tem notícia, está no Ministério Público. Tá. Os promotores do GAESP, do Ministério Público, têm as imagens das câmeras. A ouvidoria da polícia pediu e não recebeu até o momento nem as câmeras, nem os laudos, seja o laudo necroscópico, laudo de local, os exames complementares, como residuográfico, como exame balístico. Nós não recebemos nenhuma informação até o momento. Então, essa é a condição que a gente está passando nesse momento. A ouvidoria requisita os documentos, nós somos um órgão público definido por lei, com uma missão institucional de acompanhar e de exercer um papel de controle externo da atividade policial, mas até o momento não recebemos qualquer documento ou qualquer informação que possa nos dar elementos para poder fazer uma análise mais qualificada da Operação Escudo. Tem diálogo seu, Claudinho, com o secretário de Segurança, o Derrite, com o chefe da PM, com o governador? Como é que é essa relação sua com as autoridades de São Paulo? Mauro, até a Operação Escudo, havia uma construção de diálogo com a Secretaria de Segurança Pública, sim. A gente, até a Operação Escudo, eu tinha tido 3 momentos com o secretário, 3 momentos de despachos da ouvidoria com o secretário de Segurança Pública, e a gente estava tratando de várias questões relacionadas à ouvidoria com a Secretaria de Segurança Pública. Desde a entrada da ouvidoria nesses questionamentos em relação à Operação Escudo, a Secretaria de Segurança Pública simplesmente silenciou a relação com a ouvidoria da polícia. Eu estive com o secretário da Casa Civil, Arthur Lima, levei algumas ponderações da ouvidoria em relação à Operação Escudo, em relação à relação que a gente quer ter com a Secretaria de Segurança Pública e com o governo do Estado, né? O secretário abriu a sua agenda para a gente poder dialogar sobre isso. Foi muito cortês, foi muito cordial, me recebeu muito bem, mas a relação com o governo do Estado, especialmente com a área de segurança pública, está nesse patamar que eu acabei de relatar. Perfeito. Rebeca. Deixa eu dar um superchat aqui, Mauro, rapidinho, da Márcia Simon. Ela diz, bom dia. Vejam o último programa Greg News, Fatos Isolados, muito esclarecedor sobre a atuação militar desde sempre, disse a Márcia Simon. E aí, uma outra pergunta que eu tenho para você também, Claudinho, é em relação a essa questão da tomada de território, né? A gente sabe que o Tarcísio, ele vem do Rio de Janeiro, que a Polícia do Rio de Janeiro tem suas características, né? Alguém até colocou aqui nos comentários também sobre o modus operandi de como a polícia ocupa esses territórios. Você acha que essa atuação lá na Baixada pode ser um sinal de uma ocupação, pode ser um projeto disso? Porque se a comunidade continuar vivendo, né, continuar ali fazendo as suas coisas com a polícia, nessa atuação incisiva dentro do território, eles podem continuar lá. Você acha que tem algum indício disso nessa ação?
Eu acho que toda... Desculpa. Pode. Não, pode ir. Eu acho que toda ação que indicar truculência, ilegalidade e desajuste por parte das forças policiais merece muito a nossa atenção, especialmente dos órgãos e instituições de direitos humanos. Merece que a gente mobilize iniciativas internacionais de proteção e defesa dos direitos humanos para que a gente mantenha o mundo informado do que está acontecendo em São Paulo, no Brasil. São Paulo não tem uma tradição desse tipo de ação que é feita no Rio de Janeiro. Mas é lógico que a gente precisa ficar atento, precisamos ficar observando muito todas essas ações e medidas que têm sido tomadas para que a gente possa agir no tempo certo, no momento certo, para garantir que o máximo de vidas não sejam ceifadas e sejam salvas. A gente tem preocupação em relação a isso, sim. A gente está acompanhando, a gente tem se valido de instituições que acompanham a segurança pública, como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, como a Conectas Direitos Humanos, como a Human Rights Watch, como a própria OAB de São Paulo, o próprio CONDEP, o Conselho Estadual de Direitos Humanos. O Dimitri é um grande parceiro, um grande amigo. Então, a gente tem atuado coletivamente, conjuntamente, no sentido de fazer todos os acompanhamentos e diagnósticos necessários. O tema é um tema difícil, a construção nem sempre é tranquila, aliás, o contrário, na maioria das vezes é muito tenso, é muito difícil, mas é isso, trocar o pneu com o carro andando para que a gente possa ir fazendo os ajustes e combatendo aquilo que a gente não aceita, que a gente não admite. A Rebeca, eu sei que você está com o horário apertado, Claudinho, mas a Rebeca, ela é uma jornalista que vem de Paraisópolis, né? Formada ali em Paraisópolis, na TV Mais Favela, e ela queria te colocar uma questão exatamente sobre o massacre de Paraisópolis, né, Rebeca? Exatamente, né? Formada em várias periferias e favelas, na realidade, né? Capão Redondo, Jardim Ângela. Acredito muito nessa participação política e como que levar informação para essas pessoas muda, né? Consegue mudar a realidade delas também. E aí a gente teve um caso lá em Paraisópolis, em 2019, que foi um massacre, né? 9 jovens morreram em Paraisópolis naquele ano, devido a uma ação truculenta da Polícia Militar, que entrou dentro do baile da 17, onde tinham cerca de 5, 8 mil jovens ali, e entrou atirando bomba com gases lacrimogêneo, batendo nas pessoas, e uma característica que você trouxe aqui pra gente, que é de gritar vai morrer, né? Ameaçar de morte. Enquanto eles batiam e atiravam, eles gritavam vai morrer todo mundo. E até hoje não foi feito nada sobre isso. Sobre esse caso específico do massacre de Paraisópolis, você tem algo para trazer para a gente? Vocês estão discutindo alguma coisa? O que tem aí sobre esse caso, né? No sentido de discussão, de solução mesmo. Nós estamos acompanhando o caso. Teve uma audiência bastante recente, há um mês e meio, mais ou menos, que foi o início da audiência de pronúncia, né? Onde o juiz vai ouvir as testemunhas e vai decidir se vai haver ou não pronúncia, né? Se os réus vão ou não a júri popular, né? A ouvidoria da polícia, nós temos lá cada um dos casos de morte de Paraisópolis virou um expediente da ouvidoria de polícia, né? Um procedimento. A gente está acompanhando, nós não temos todos os elementos que, por exemplo, tem o CONDEP, porque a época que ocorreu essa barbaridade em Paraisópolis, as famílias se valeram muito do CONDEP e se valeram um pouco da ouvidoria para levar as informações e etc. Nós tentamos construir, Rebeca, um relatório sobre o caso para a gente poder colaborar com os debates que serão feitos na audiência de pronúncia, né? Começou agora, como eu disse, há mais ou menos um mês e meio. Em dezembro vai ter a continuidade dessa audiência. Infelizmente, a gente não tinha todos os elementos para poder construir um relatório consistente que pudesse colaborar. E se a gente for fazer um documento frágil, com pouca contribuição, é melhor não fazer. Então, o que a ouvidoria tem feito? A ouvidoria soltou uma nota se posicionando
posicionando a situação, se posicionando em relação à situação, né? Se posicionando pela justiça, para que aqueles policiais sejam levados a júri, sejam julgados, e, inclusive, cobrando responsabilizações por parte do governo do Estado, né? Além dos policiais, seria relevante saber quem foi que deu o comando para que eles ocupassem aquele território, desobedecendo uma série de protocolos que deveriam ser obedecidos, por exemplo, como não encurralar os jovens, né? A polícia entrou por um lado, fechou o outro, encurralou os jovens, isso que gerou o pisoteamento, né? Então, a ouvidoria tem se posicionado muito a favor de que haja pronúncia, de que os policiais sejam levados a júris, mas, para além disso, que outras responsabilizações sejam mapeadas e colocadas também na mesma condição que aqueles policiais que estão ali. A gente sabe muito bem que o sistema militar ele é delicado, inclusive para aqueles policiais que estão no banco dos réus, porque eles, mesmo a ordem mais absurda, eles não podem desobedecer, mas a gente acha que o melhor caminho para o caso de Paraisópolis é ter uma resposta à altura do que as famílias exigem e do que aquela comunidade de Paraisópolis exige, porque a gente conhece, nós somos da periferia, a gente conhece bem o que aconteceu ali, né? Aquelas vidas ali, elas são desumanizadas, elas são descartáveis e elas não mobilizam a sensibilidade do poder público e de uma parcela da sociedade. Então, desumanizar corpos negros, corpos periféricos, é uma prática sistêmica na nossa sociedade, no nosso país, e a gente precisa combater isso. Agradeço demais tua presença aqui, Claudinho, tua presença na ouvidoria, um homem negro, periférico, atuando na defesa de homens e mulheres negros e negras periféricos do estado de São Paulo. Professor. E eu... Professor, isso a gente se apresentou como professor, né? Importante. E aí, queria só te perguntar, fazer uma pergunta de caráter pessoal, para encerrar. E aí, eu sei que a tua agenda está apertadíssima hoje, que eu tenho notícia de que você tem sofrido muitas ameaças. Primeiro, você tem, de fato, sofrido muitas ameaças? Como é que isso está acontecendo? E se você conta com algum tipo de proteção? Porque você é um alvo, né? Se está sofrendo ameaças, você é um alvo possível dessa turma, né? Mauro, eu recebi 2 ameaças, não é um monte de ameaças, mas os lugares de onde vêm essas ameaças são lugares que, de fato, a gente precisa se preocupar. Poderiam ser consideradas muitas ameaças pelo tom delas e de onde vem. Uma ameaça veio de um grupo de WhatsApp onde só tinham policiais penais, então são pessoas que lidam com esse tema da segurança pública, pessoas que andam armadas, pessoas que se agrupam ali num grupo de WhatsApp para discutir vários temas, inclusive a morte do ouvidor, né? Inclusive uma ameaça de morte com conteúdo racista deplorável, né? E recebi uma outra ameaça que foi uma ligação que foi feita à ouvidoria da polícia, né? E fazendo uma série de questionamentos em relação ao meu cotidiano, ao meu dia a dia, em relação ao carro que eu uso, né? A viatura que eu uso, placa do carro, modelo, cor do carro, se a minha escolta é uma escolta de polícia militar, se é escolta de polícia civil, detalhes assim do meu trabalho, do meu dia a dia, que não interessariam a qualquer pessoa, especialmente num momento desse. E além disso, a pessoa que faz a ligação e faz essas perguntas, indagado que foi em relação à sua identidade, não quis se identificar. Então, foi uma coisa muito estranha. Os 2 casos viraram inquérito policial, né? Boletim de ocorrência, inquérito policial. Um caso, a pessoa já está indiciada, e o outro caso, a pessoa está em vias de ser identificada. Mas tudo indica para uma autoria também relacionada a alguém que pertence a alguma força de segurança pública. Claudinho, o Dimitri Salles, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, você fez, né,
tratou aqui como um amigo e parceiro, está assistindo o programa, mandou um abraço de volta e falou, escreveu para mim aqui no WhatsApp, eu digo mesmo, é de fato um grande amigo e parceiro. Então, grato demais. Há um ditado espanhol que diz, mi casa, tu casa, ou seja, minha casa é sua casa. A nossa casa, né, Rebeca? Aqui, nossa casa, o Fórum Café é a sua casa, fica à disposição para todo momento que você quiser, estamos aqui para te ouvir. Você é um ouvidor, eu até coloquei também, um ouvidor que escuta, que não é todo ouvidor que escuta, não, escuta e luta. Né? Obrigado pela tua presença, viu, Claudinho? Eu agradeço muito, Rebeca, Mauro, parabenizo o trabalho de vocês aí, de levar informação de qualidade para as pessoas, né? Quero mandar um beijão para o Dimitri, que é uma pessoa esplêndida, maravilhosa, um ativista em direitos humanos exemplar. E digo o mesmo para vocês e para todos que estão nos assistindo. Me caça, tu caça. A ouvidoria de polícia precisa ser a casa de todas as pessoas que estão indignadas com o desrespeito aos direitos humanos e com o desrespeito e as ilegalidades cometidas por pessoas que deveriam proteger a sociedade. Então, a ouvidoria também é me caça, tu caça, todas as pessoas que fiquem à vontade para nos procurar sempre que houver qualquer arbítrio que esteja sendo cometido, mas não só ali, mas também, não só nessa condição, mas também se quiser colaborar, quiser levar sugestões para a segurança pública do Estado de São Paulo, a ouvidoria está aberta e à disposição. É isso aí, né, Rebeca? Obrigada, Claudinho. Isso aí, eu quero sim. Tem muitas coisas para sugerir, para apoiar, né, e vice-versa. Vou lá, sim, participar dessas ações e atuação que a sociedade precisa ocupar esses espaços. E é um orgulho para a gente ter você lá, viu, Claudinho? Muita força aí para você. Obrigado, será muito bem-vinda. Boa jornada, Claudinho. Obrigado, abração. Tchau. Um abraço.